No vídeo de hoje vamos dedicar-nos às GBBR. Para ser um bocado à prova de idiota, ela foi feita para esse gás, ponto. É fraca. A única coisa que a GHK tem de mal é que a GHK tem um desgaste interessante. Não são opiniões, mas são factos. E é uma arma à prova de idiota. Para explicar melhor ao detalhe, trazemos um convidado com muita experiência já em ambas as plataformas para vos ajudar a decidir qual é aquela que se encaixa melhor no vosso estilo e no vosso gosto. Antes de começarmos a falar de detalhes técnicos e das características de cada réplica, especificamente também da marca que caracteriza a réplica, eu quero primeiro falar um bocado da filosofia do design. A Tokyo Marui é feita para o mercado japonês e isso tem as limitações que vêm com o mercado e com as restrições que eles têm, especificamente a qualidade dos materiais. Independentemente disso, Out of the Box é das réplicas que têm a melhor experiência. GHK, comparativamente, tem outro objetivo completamente diferente, que é a aproximação ao real, mesmo na qualidade do material especialmente e na técnica de fabrico. Dada a filosofia, que é mesmo esta, vamos agora justificar como é que esta filosofia se verifica nos materiais. Vou falar principalmente de receivers internos, handguards e outras peças são substituíveis e até varia de modelo para modelo, não é relevante estar a falar muito disso aqui. Passando à construção, aos materiais da construção das réplicas, a Tokyo Marui tem os receivers construídos em liga de zinco com Zamac. É um material aparentemente mais fraco, que pode ser mais frágil, mas a construção da Marui, a técnica de construção e o design que a Marui escolheu não causa este desgaste que pode ser visto noutras marcas. A nível de internos, o Bolt Carrier Group e o Trigger Group também são em liga de zinco com Zamac, mas o design da Trigger Box, que não se assemelha a uma R15, minimiza o desgaste nestas peças, nomeadamente pelo uso de rolamentos. Passando para a GHK, já é um material que se tenta aproximar mais do real. A única diferença para uma R15 real, no nível da construção do receiver, são ambos em alumínio, ou seja, a GHK é em alumínio, igual a uma real. A única diferença é a técnica de construção. Os receivers reais é forged e a GHK faz em casting. A técnica de construção faz com que o casting possa ser considerado mais fraco, mas de um ponto de vista prático, principalmente em contexto airsoft, não é relevante. Os internos são também em steel, o Bolt Carrier Group como o Trigger Group. O Trigger Group é virtualmente igual a um real e o Bolt Carrier Group tem uma proximidade ao real bastante grande. A GHK se compara a uma Tokyo Marui é principalmente na sensação, devido principalmente à construção dos materiais. O toque de metal com metal de uma GHK faz com que a sensação de tiro seja completamente diferente, que eu pessoalmente considero melhor. Reforçando na Tokyo Marui, o Bolt Carrier Group também tem certas peças reforçadas em aço para minimizar o desgaste, que são peças de maior impacto, por exemplo no Bolt Catch. Em relação aos acabamentos, ambos são feitas em Cerakote, mas a nível de cor, a GHK aproxima-se ligeiramente mais, eles tentaram aproximar a cor. Comparativamente a uma real, não se aproximam, a real tem um acabamento mais resistente, mas Cerakote é considerado um Industrial Standard. Em compatibilidade com o Real Deal, ambas aceitam algumas peças, mas nem todas. O Pistol Grip pode ser trocado por um real em ambas. Atenção ao tamanho dos parafusos, usem o parafuso de cada réplica. O design da Tokyo Marui afasta-se um bocado do real, a da GHK aproxima-se mais, mas o parafuso continua a ser um tamanho diferente. Relativamente ao buffer tube, a GHK usa um Real Deal, o tamanho Real Deal, a TM usa o tamanho próprio dela, ou seja, tenham atenção quando vão comprar os buffer tubes diferentes, que é o tamanho adequado à réplica que tem. A Tokyo Marui, no seu handguard, o barrel nut é AEG Spec. A GHK V3 já é Real Deal, o barrel nut já tem o tamanho real, podem meter um handguard real. A V2 ainda é AEG Spec. Isto também se aplica à 416, o novo modelo da GHK. Tenham atenção que, apesar disto ser Real Deal, o tamanho não é AR15, é o handguard próprio das 416, nem todos os handguards são compatíveis. Para compreender a verdadeira diferença entre as plataformas, para além dos materiais e dos pequenos detalhes que já falámos, é a sensação de tiro. E o tiro está dependente da massa em movimento. A GHK tem mais massa. O Bolt Carrier Group da GHK tem um peso bastante semelhante ao da Tokyo Marui, apesar do Tokyo Marui ser liga de zinco. A Tokyo Marui é mais leve por 5 a 10 gramas. O da GHK tem 225 gramas de peso. A grande diferença na massa em movimento vem na parte do buffer.
O buffer da Tokai Marui é um buffer de poliémero de plástico de 20 gramas, enquanto a da GHK já usa um buffer bastante semelhante ao H1 de uma R15 real, que tem à volta um bocadinho mais de 100 gramas, com o detalhe técnico de um real, que é especificamente os pesos dentro do buffer para reduzir o bolt bounce no movimento do Bolt Carrier Group. Esta em massa em movimento da GHK, que é mais pesado, faz com que a sensação de tiro e o que é aquilo que nós chamamos de sensação de coice seja muito maior que de uma Tokai Marui, que por natureza tem aqui menos a 100 a 200 gramas de massa e tem uma sensação mais baixa. Adicionalmente, a GHK vem com um kit para aumentar o peso, vem um peso adicional que podemos adicionar ao Bolt Carrier Group para aumentar à volta dos 50 gramas e vem também com uma mola para o buffer para adicionar mais coice. Eles recomendam a utilização deste kit acima dos 25 graus de temperatura exterior ou com o uso dos carregadores de CO2. Para ter esta mesma experiência numa Tokai Marui já é preciso comprar peças aftermarket, que eu quero falar mais no final do vídeo, e não é algo que foi planeado para a Tokai Marui. A Tokai Marui é feita para gás mais fraco, é feito para o movimento como está em atual e tudo o que vem aftermarket já é algo que nós temos que ponderar e perceber se estamos a fazer aquilo que queremos nesta réplica. Relativamente aos triggers, a Tokai Marui tem um trigger mais esponjoso, é um trigger que vem de uma trigger box, as molas não se aproximam ao real, a geometria não se aproxima ao real e apesar de ter uma sensação completamente diferente do que é uma réplica elétrica, o trigger não se aproxima de uma sensação real nem de uma sensação positiva. Ou seja, o trigger quando puxamos não temos uma parede muito óbvia, quando chegamos ao fim e fazemos o soltar do martelo, ele é esponjoso e o reset não é tão autoritário como numa R15 real ou neste caso, no que estamos a falar, da própria GHK. O trigger da GHK, a geometria, como já tínhamos dito antes, é aproximada ao real, as molas são aproximadas aos reais, a principal diferença seria a força da mola, a mola não é tão forte como uma R15 real, mas a geometria, como é muito aproximada, dá-nos um trigger muito semelhante. Tem uma parede que se sente, tem um trigger com reset muito positivo, com um movimento muito autoritário. Uma curiosidade, as GHKs permitem, tal como nas AR15 reais, neste caso as AR15 reais mais recentes e as GHKs as V3 já têm um parafuso no ajuste da mola do seletor que está conectado ao pistol grip. As AR15 antigas não tinham este parafuso, então quando nós tirávamos o pistol grip a mola perdia-se. Tem a vantagem, como eu tinha falado, esta mola pode ser ajustada e ajustamos a pressão que precisamos de aplicar ao seletor para o seu movimento. Uma nota importante a realçar na Tokai Marui, como já se falou do início e foi-se repetindo ao longo do tempo, a Tokai Marui é uma marca japonesa feita para o mercado japonês. Uma coisa comum de se acontecer, um problema comum de se encontrar é o pessoal moer os parafusos da réplica e considerar que os parafusos não são de muita boa qualidade. Apesar de ser incentivado a troca dos parafusos, é por razões menos óbvias, que é da mesma maneira que nós temos os parafusos Phillips e as chaves Phillips para o uso dos parafusos e aplicação de parafusos, no Japão eles têm os parafusos que são o JIS, Japanese Industrial Standard. São muito semelhantes ao formato da Phillips, mas são diferentes. Isto faz com que se eu, aqui por exemplo, a Trigger Box tem um parafuso, este parafuso parece muito com Phillips, mas não é. Se eu vier aqui com uma chave da Phillips, eu vou moer o parafuso e depois isto as pessoas ficam com a sensação que os parafusos não são de muita boa qualidade, mas é simplesmente o mau uso das ferramentas ou o desconhecimento das ferramentas que são necessárias de usar. O parafuso é moído, pode ser removido, pode-se trocar por outro, não é aqui tanta importância a perda do parafuso, mas o utilizador saber trabalhar a sua própria réplica e saber o material e as ferramentas que precisa para trabalhar na réplica. Para podermos falar de eficiência temos de falar de várias coisas, mas vamos começar pelos carregadores. Como falámos no início, a filosofia das marcas e a filosofia das réplicas, nomeadamente a GHK e a Tokai Marui, temos de falar a filosofia dos carregadores. A Tokai Marui decidiu fazer um carregador com uma filosofia muito específica que não é muito encontrada noutras réplicas a gás, que é o seu uso de válvula chamado a two-way valve, são uma válvula de entrada e saída. Isto faz, de um ponto de vista muito simples, faz com que o seu enchimento seja simplesmente constante. Eu posso ficar aqui 5 minutos a meter gás, que o gás não vai passar de uma certa quantidade, mais especificamente tem a sua variância, claro, mas é aproximadamente 15 gramas.
As outras marcas, e vamos para a GHK, já têm uma coisa mais coloquialmente chamada de silent fill, que é eu encho o gás, estou a ouvir o gás a entrar e normalmente eu paro quando deixar de sair. A GHK recomenda 4 a 5 segundos de enchimento, mas na prática aquilo que nós fazemos é até deixar de ouvir. Uma coisa que pode acontecer, mas está cada vez mais a tentar ser minimizado pelas marcas que produzem estes carregadores, é o overfill do carregador. E isso leva a muitos problemas que encontramos no campo quando estamos com réplicas e temos a extração do gás quando damos o tiro e está a sair uma nuvem de gás, neste caso é líquido, nem é gás, isso costuma ser pelo overfill. E ou temos uma performance muito baixa, é porque também pode ser overfill. Falando de uma maneira muito simples, porque é que isso acontece, minimizando aqui teoria de física, mas quando o que nós metemos aqui é líquido, o líquido precisa de se expandir para gás e esse gás é efetivamente o que dá propulsão à BB e é o que ativa o movimento do Bolt Carrier Group para trás e nos dá a sensação de recoil. Se não houver espaço, se não houver esse vazio para que o gás possa expandir, é o que nós temos overfill, ou seja, aquilo que nos vai sair é líquido e não é o gás e esse líquido não dá capacidade de propulsão. Repetindo, o que a Toka Marui fez foi, através de uma válvula de dois sentidos, ele tem aqui um cano interno. Quando chega a esse limite do cano interno, o líquido, ele vai começar a sair. E é por isso que quando nós enchemos, começamos a ver gás a sair, uma nuvem de gás, que é basicamente o líquido já chegou à capacidade máxima e está a sair, que, como sabem, não acontece nas outras marcas. A Toka Marui fez isto para ser um bocado à prova de idiota e impedir que não metemos mais gás do que é necessário. Outra grande vantagem que às vezes uma pessoa não pensa. Eu dou 30 tiros com este carregador, eu não sei quantos segundos eu preciso meter aqui de gás para voltar à mesma capacidade que eu tinha antes. A Toka Marui, eu meto e é quando tiver-me a dar gás, eu sei que já voltou a estar cheio. Isto facilita muito mais a gestão de gás na Toka Marui do que a gestão de gás da GHK. O nozzle é um dos componentes mais importantes da eficiência. Quando o gás está a sair do carregador, a entrar no nozzle, que é a peça de plástico dentro do Bolt Carrier Group, esse nozzle vai fazer a propulsão para a frente da BB e depois ele vai fazer a propulsão inversa para fazer o movimento do Bolt Carrier Group. Se este nozzle não estiver em boas condições, se os O-rings não estiverem em boas condições, vai fazer com que não haja um bom selo e este gás, em vez de estar a fazer a propulsão para trás do Bolt Carrier Group, que é que nos dá a sensação de recoil e é o que na prática, tal como nas reais, faz a máquina operar, porque se o Bolt Carrier Group não vier atrás, o meu trigger não faz reset e eu não consigo dar o próximo tiro. Se este selo não for bom, eu vou ter perda de eficiência e vou estar a gastar mais gás por tiro e se calhar até posso estar a impedir a minha máquina de estar a fazer o seu movimento completo e a fazer o seu movimento correto. Um outro ponto a adicionar é a construção dos próprios mags. A Toka Marui tem uma construção única, ou seja, na prática e o housing que estão a ver aqui em metal é aquilo que contém o próprio gás. As GHKs, isto é um housing externo, ou seja, eu tiro um housing interno em metal e fica-me este plástico na mão. Isto é só na questão da construção. Adicionalmente, a GHK, principalmente as V3, os carregadores V3, eles decidiram fazer uma técnica ou um design particular que tenta ganhar eficiência no tiro, que é criarem dois canais, ou seja, o housing tem dois silos aqui dentro, um deles é aquele que o objetivo é conter o outro gás, conter o gás líquido e o outro silo é dar o espaço para a expansão. E o design está de tal maneira que quando eu estou a encher o gás, evita que o líquido entre só para um silo e não entre para o outro. E assim eu também consigo manter uma consistência que a Toka Marui faz através da maneira das válvulas que usa. Para falar de eficiência, vamos primeiro começar a falar da Toka Marui. A Toka Marui tem uma grande fama e coloquialmente é muito discutido que a Toka Marui é muito eficiente, altamente eficiente, principalmente no inverno. O que é verdade, a Toka Marui é uma réplica eficiente e é uma réplica que tem um comportamento muito positivo comparativamente às outras. Destaca-se. A razão por qual a Toka Marui tem este comportamento é completamente o oposto de ser eficiente. Ou seja, a Toka Marui para cada 11 disparos consome 1 grama de gás, enquanto a GHK, num contexto de comparação, para cada grama de gás faz 7 disparos. Ou seja, a Toka Marui consome 40% mais de gás. Continua a ser uma réplica bastante eficiente, tem um comportamento muito positivo no inverno, mas é por causa desta razão, ou seja, consome mais gás para o seu disparo e é isso que causa
reboque. Proporciona-lhe a capacidade de ser uma réplica bastante positiva e funcional durante o inverno. A nível agora de falar de gás, claro que tudo aquilo que eu estou a dizer muda consoante o gás e muda consoante a temperatura, não vale a pena irmos aos detalhes, nós também não estamos a fazer os testes para poder dizer quantos disparos um carregador dá com um gás específico e neste caso não considero relativamente relevante. Mas indo ao detalhe, a GHK é-lhe recomendado 2 tipos de propulsão, o gás de 12 kg ou alternativamente os carregadores de CO2. É uma diferença muito grande e uma réplica que aguenta carregadores de CO2 facilmente aguenta o chamado red gas, mas o gás recomendado é de 12 kg. A Toka Marui, indo muito contra aquilo que as pessoas pensam, não é uma réplica para green gas, é uma réplica para aquilo que é chamado Duster Gas. Mais especificamente, 144A é o nome do gás, é um gás mais fraco que o green gas, posso até considerar um gás mais fraco que o chamado blue gas. Ela foi feita para esse gás, ponto. É fácil de converter e podemos usar green gas na Toka Marui sem grandes problemas. O único problema pode causar-se geral com green gas numa Toka Marui é a mola do nozzle. Temos o Bolt Carrier Group, dentro do Bolt Carrier Group temos um nozzle em plástico. Esse nozzle, para fazer o recuo quando está a haver um movimento inverso à propulsão, tem uma mola. Essa mola, a original da Toka Marui, é fraca e essa mola parte-se, tem a tendência a partir-se. Pode ser nos primeiros 30 disparos, pode ser passado 1000 disparos, mas ela eventualmente vai-se partir. A única coisa na prática que é preciso fazer para fazer a Toka Marui apta a green gas é trocar-lhe essa mola e também, para fins práticos, trocar-lhe a rocket valve, que é a válvula que propulsiona, por um NPAS. Fazendo essa troca de um NPAS, que é uma válvula que permite o ajuste da potência da BB, e trocando-lhe essa mola, temos uma réplica apta a green gas sem grandes dificuldades. A GHK virtualmente não é preciso fazer nada, já tem tudo em steel. A única coisa que a GHK tem de mal é não vem com NPAS de origem. A Toka Marui também não, mas a Toka Marui, se eu meter uma green gas, ela mesmo com 0.30 de gramas de BB ou até 32, ela fica ali abaixo de 1.3 joules, que é o nosso limite. A GHK não, ela de origem vem com quase 2 joules. Imediatamente é preciso arranjar um NPAS ou algum controle de potência. A minha recomendação pessoal, a primeira opção, havendo essa opção, é um NPAS da Maple Leaf. A Maple Leaf fez um bolt para substituir o bolt original da GHK, é o chamado o Hummingbird Bolt. Ele é um bolt de short stoking, eu não vou estar a explicar o que é que isso é, e vem com um nozzle específico, e esse nozzle específico vem com uma válvula de NPAS. A válvula de NPAS é vendida separadamente, mas é para contextualizar de onde é que essa válvula veio. A minha recomendação, arranjar essa válvula, trocar a válvula original da GHK pela válvula da Maple Leaf e está uma réplica apta. Alternativamente, não sendo a minha primeira escolha, um nozzle da Ratec. O nozzle da Ratec é proprietário da Ratec. Qualquer peça que parta lá dentro eu não tenho maneira de substituir e iria na prática ter que comprar outro nozzle diferente. A Ratec, a fama dentro da comunidade não é positiva, não sou eu que estou a dizer, é a opinião da comunidade. Não é positiva por causa de alguns problemas de controle de qualidade que eles tiveram, que faz com que o nozzle tenha tido algumas opiniões negativas. Eu tenho ambas. Nesta GHK tenho, por acaso, o nozzle da Ratec, na 416 tenho o Maple Leaf. A nível de comportamento não posso dar opinião qual delas está a ser melhor, porque neste momento ainda não a tenho. Passando para outros pequenos detalhes, eu falei do desgaste da Toka Marui, eu queria aproveitar também para falar do desgaste da GHK. A GHK tem um desgaste interessante. Não é um desgaste que a possa comprometer de um ponto de vista operacional, como a Toka Marui. A Toka Marui tem a tal mola que compromete a sua operacionalidade. A GHK tem outro desgaste que é mais de visibilidade. Eu vou se calhar pegar na 416 que está mais usada e dá para perceber. E é o Bolt Carrier Group, que tem aqui um desgaste à frente na parte visível da extração. Neste caso numa réplica de armas de fogo de Airsoft não faz nada esta abertura, na real é para fazer extração. Este desgaste que se vê aqui neste Bolt Carrier Group não é realista, as reais não têm, por uma razão muito simples, que é os Bolt Carrier Groups reais têm linhas de guia no Bolt Carrier Group, que faz com que o Bolt Carrier Group só está nessas linhas de guia que são criadas
só está em contacto com o receiver nessas linhas. Como só está em contacto no receiver nessas linhas, o desgaste só vai acontecer nessas linhas e não vai acontecer no corpo. Por alguma razão, a GHK decidiu omitir esse detalhe do seu clone, do real, e cria este desgaste que não é realista. Não compromete de maneira nenhuma a operacionalidade da réplica, mas é um desgaste não realista porque é por causa disto. Na prática, o que pode comprometer é o seu desempenho, porque estes guias que existem nesta peça criam uma camada onde não está a existir nada entre o bolt e o receiver, e esta camada permite a grande fama das AR-15 reais de terem um comportamento bastante positivo mesmo no pó. Neste caso, como a GHK omitiu esse detalhe, que significa que se eu tiver, se calhar, aqui alguns detritos nesta parte, vai comprometer o movimento do bolt por estas razões. A nível de aftermarket, como nós já sabemos, a Toka Marui tem muito mais produto no mercado, não só em variedade, mas também em volume, há muito mais item, comparativamente à GHK, óbvio. Especificamente, peças de desgaste, ou seja, estamos a falar, por exemplo, de feed lips dos carregadores, nozzles, molas, qualquer outra peça como o-rings que tem um desgaste esperado. Essas peças são muito mais fáceis de encontrar comparativamente à GHK, como outras peças que podemos considerar peças de melhoria, como bolt carrier groups completamente diferentes, em materiais diferentes, trigger groups completamente diferentes em materiais diferentes, buffers para termos mais um sentido de coice com a réplica, canos, handguards, peças de manual de armas, como o magazine release, o seletor, o bolt release. Todas essas peças numa Toka Marui são fáceis de encontrar e existem em relativa quantidade, e é difícil de encontrar uma loja que não venda peças para a Toka Marui. A GHK, comparativamente, é completamente diferente. São poucas as marcas que fazem peças aftermarket. Há quem perceba isto como a GHK é tão boa ou o material é tão bom que não precisa de troca. Eu não sou muito essa filosofia, não estou a dizer que o desgaste na GHK seja maior, pelo contrário, já falámos um bocado disso, pelo contrário. Mas a GHK não se vê tanto material e não se vê tanto volume. Peças de desgaste como feed lips conseguem-se arranjar, mas em pequenas quantidades, ou é preciso ir procurar a lojas diferentes, quantidades diferentes, conforme nós vamos precisando. E outras peças de melhoria também existem op-ups diferentes, existem bolts diferentes, mas a variedade é muito pouca, porque normalmente as soluções que temos também funcionam muito bem. A GHK não tem um mercado tão grande como a Toka Marui na Europa, então acho que também é normal que não haja cá tanto aftermarket, mas existe. Na pior das situações, é sempre possível importar. Falando num contexto aftermarket, mas num contexto mais de estética do que necessariamente de performance ou de peças de manutenção, temos também os canos. Os canos na GHK, na Toka Marui, o material não é igual, mas são mais leves que o real, ou seja, eu queria aqui fazer uma comparação com o real, são em traços de alumínio, ou seja, não tem o peso que um Government Profiles teria numa AR-15 real. Para fins de referência, tenho as Toka Marui, como tenho as GHKs aqui apresentadas. A minha Toka Marui, no contexto aftermarket, eu meti-lhe um cano em steel. A diferença de peso é sentida e isto também afeta depois o manuseamento da mesma. E nas GHKs também é possível arranjar estas peças com o steel para quem quiser aproximar o máximo à realidade. A traços de conclusão, não sou eu que vos vou dizer o que é que a réplica serve ou para quem é que serve. Eu dei a minha opinião e dei os traços que eu queria dar de detalhes, ou seja, não são opiniões, mas são factos, e deixo à capacidade de cada um poder tomar uma decisão. A nível de conclusão, aquilo que eu quero dizer é a GHK é uma arma mais realista e isso reflete-se na sensação dada de disparo. O manuseamento de armas é igual entre as réplicas, mas a sensação de manuseamento é diferente na GHK. O trigger é diferente, o seletor é diferente, um bolt catch é diferente e o mag release é diferente. São mais fortes, são mais intensos, são mais deliberados, são mais autoritários e isto faz com que a sensação seja diferente. Na Toka Marui dá mais uma leve sensação de brinquedo, apesar de ser completamente diferente de uma AEG, dá mais essa sensação. No entanto, não quero de maneira nenhuma remover as suas vantagens, até porque a Toka Marui foi a plataforma que eu mais usei durante mais tempo, ou seja, eu reconheço muito bem os seus méritos, ela não estraga, a out of the box experience é ótima e é uma arma à prova de idiota, é impossível dar de errado com a arma
Se eu precisar de peças para encontrar, é muito fácil de encontrar. Se eu encher o gás e encher mal o gás ou ter problemas com o gás, é muito mais complicado ter problemas em encher gás ou com os carregadores do que qualquer outra réplica, porque eles já desenharam com esse intuito, já desenharam com o intuito de ser uma réplica para o jogo de Airsoft e não para um contexto de realismo ou para um contexto de treino. Este vídeo foi propositadamente mais longo. Quisemos trazer um conteúdo mais esmiuçado acerca deste tipo de material. Sabemos que é um investimento já avultado e isto pode ajudar na vossa decisão. Aproveitar para dizer que se ficaram convencidos com a GigaK, a Combate Virtual vai ter em breve disponível vários modelos que vocês podem adquirir. Deixem nos comentários a vossa opinião e partilhem com os vossos companheiros que estão indecisos em que plataforma vão apostar. Espero que tenham gostado. Até à próxima.